mesas A, que eram, o tema seria sinalização diagnóstico. Temos então a colega Ana Martins, que irá apresentar a súmula do trabalho. Que é esta bolsinha? Desculpa, não mais nada, vou lá sentar. Ora, o nosso tema era ponto de partida, sinalização, diagnóstico. Tinha 5 questões para reflexão. A primeira, que deve ser acautelar para se realizarem sinalizações pertinentes e atempadas, e da súmula que fizemos dos vários grupos, gostaríamos então de apresentar estas ideias, que devem ser sinalizadas logo quando detectadas, independentemente do ciclo de ensino onde os alunos estejam, ou seja, aqui estamos a referir-nos desde o pré-escolar, em qualquer altura do ano, e deve existir em cada escola um procedimento de sinalização conhecido por toda a comunidade, bem como uma equipa técnica com capacidade para intervir também desde o pré-escolar ao secundário. Uma vez que, e como há pouco ainda também vim só na última parte, ouvimos falar da falta que temos de técnicos para as escolas. Não só. A segunda questão que nos levava para reflexão era quem sinaliza, e foi unânime no grupo, no fundo, que todos sinalizam, apesar daqui depois haveria uma discussão a ter entre o que é sinalizar e identificar, mas isso deixaremos para outras oportunidades. Logo, quem sinaliza é o educador, o professor titular de turma, o diretor de turma, a direção, outros professores, os próprios funcionários, os alunos, os próprios alunos que estão a ser vítimas ou outro aluno qualquer, as famílias e também a rede social. Que dimensões devem ser analisadas no diagnóstico? É a terceira pergunta. E as respostas, em suma das respostas que obtivemos, podemos dizer que devem ser analisadas as dimensões pessoais, a própria escola e a própria família, o contexto socioeconómico e cultural originário do aluno e depois o aluno em contexto escolar propriamente dito, através dos seus resultados escolares, do seu absentismo ou não e dos seus problemas disciplinares ou não. Quem deve participar e ser envolvido no diagnóstico é a quarta questão, e também foi praticamente unânime nos vários grupos que passaram pelas nossas duas mesas. O aluno também deve ser envolvido no seu diagnóstico, o diretor de turma e o professor titular de turma ou educador, o conselho de turma, a equipa técnica, as famílias e outras entidades que também existem na escola ou que trabalham com a escola, nomeadamente a educação especial. Também gostaríamos de deixar que todos são intervenientes, mas nem todos são participantes em simultâneo, nem obrigatoriamente em todas as situações. Diagnosticar para quê? É a última questão e é para agir, para fazer uma intervenção profícua, para antever problemas e antecipar soluções e também para poder fazer uma prevenção primária. Acho que não sei os 5 minutos. Estás com crédito. Fiquem com crédito. Fica para a próxima. Pronto. Ouvimos então a súmula da mesa A, da forma de fazer diagnóstico. Eu acho que isto merece uma sala de palmas. Foi por parte da Ana Martins, a diretora do Regulamento de Escola do Rio Arado. Vamos ouvir agora a súmula das mesas B, um caminho comum. Quem irá falar é Luís Vieira, que é o perito externo do agrupamento de Almanzil. Ora, muito boa tarde. Aquilo que tenho em termos de síntese não está organizado do mesmo modo, ou seja, pelas questões, até porque no tema B as questões eram apenas duas e centravam-se essencialmente naquilo que eram as condições necessárias a calcular para a promoção das sinergias e, por outro lado, como envolver os diferentes
intervenientes, nomeadamente pessoal docente, não docente e alunos. Posso partilhar convosco que daquilo que da conversa que tivemos em conjunto eu e o moderador da outra mesa, foi possível identificar um conjunto de aspectos comuns das sinergias internas e externas, sendo de destacar, entre outros, mas provavelmente eu destacaria aqui as preocupações com a indisciplina de disciplina, do ponto de vista da forma como promover sinergias para resolver essas situações, quer do ponto de vista interno como do ponto de vista externo. Há, nas diferentes verbalizações, alusão a esse aspecto. Olhando de forma mais particular para cada uma das sinergias, e começando pelas sinergias internas, pode-se dizer que os comentários podem ser organizados em dois grandes eixos. Um eixo essencialmente direcionado para questões de organização e de funcionamento, onde, com alguma frequência, os colegas fazem referência à necessidade de quebrar, digamos, o estar junto, mas de costas voltadas. Isto é, o assumir que o facto de sermos membros da mesma organização não quer dizer que todos os membros tenham conhecimento, todos os colaboradores tenham o mesmo conhecimento daquilo que se passa e dos próprios procedimentos que estão associados às ações que ocorrem dentro da escola. E, nesse sentido, a comunicação surge como fator primordial, sendo destacado dois aspectos. Por um lado, a importância que tem tido o uso de recursos técnicos, nomeadamente as tecnologias de informação e comunicação, como mecanismo de aceder mais facilmente à informação e transmitir mais facilmente a informação, bem como um dos aspectos que foi referido foi o possibilitar, em certa medida, reduzir os impactos negativos dos constrangimentos que resultam da dispersão geográfica quando os agrupamentos têm uma grande dispersão em termos físicos. A comunicação é ainda evidenciada como uma estratégia fundamental do ponto de vista da promoção do funcionamento, e houve inclusive um dos exemplos que foi referido e que nós entendemos que dever ser partilhado, que tem a ver com o encontrar formas de mais facilmente e mais adequadamente transmitir as preocupações e definir as estratégias de intervenção. E, por exemplo, um dos colegas fez referência à organização semanal da equipa multidisciplinar com dois momentos. Um momento de preparação no início da semana, à segunda-feira de manhã, e um momento de reflexão e de balanço no final da semana, à sexta-feira. Ou seja, para além da questão física dos recursos à comunicação, o uso que é dado da própria comunicação. O número de técnicos ser um fator primordial para o funcionamento, e aí existem diversas situações. Em alguns casos o número de técnicos é reduzido, nomeadamente de psicólogos ou de outros técnicos, bem como a necessidade da definição de prioridades de intervenção, ou seja, assumir conscientemente que não é possível aceder a todas as situações e essa ser uma opção, portanto, definir prioridades. Num outro eixo, mais virado para o processo de ensino e aprendizagem, e assumindo que o sucesso educativo de um nível tem impacto nos seguintes, assumindo que o próprio sucesso educativo de uma organização não é medido isoladamente, mas no seu todo. Portanto, há um conjunto de razões. Um aspecto crucial associado a este texto do ensino e aprendizagem é o da articulação. Articulação entendida do ponto de vista horizontal e do ponto de vista vertical, articulação de serviços e de papéis, e, nesse sentido,
a articulação entre os diferentes técnicos que atuam num determinado contexto ou perante uma determinada situação. Ao nível das sinergias externas, e de uma forma muito sucinta, pode-se dizer que daquilo que foi partilhado pelos diferentes colegas, todos recorrem à comunidade, todos fazem intervenção com a família e todos fazem uso de diferentes técnicos. A forma que isto ocorre não é necessariamente igual. Sendo possível identificar discrepância com o trabalho que é feito com a comunidade e com a família, ou seja, apesar de todos trabalharem com a família, a forma como o fazem e aquilo que fazem não é necessariamente igual entre todas as experiências. É identificada a necessidade de formação no que diz respeito à mediação e à terapia familiar e no que diz respeito à intervenção com a família, a intervenção ser feita em conjunto com diferentes figuras, reduzindo o número de visitas, pode ser um fator potenciador e menos perturbador para a família e, em consequência disso, ter impactos positivos mais relevantes. Ou seja, uma ação integrada e não pensar numa ação individual de diferentes técnicos. A necessidade de técnicos da educação especial das equipas, o que não é garantido em todas essas mesmas equipas. No que diz respeito, por exemplo, à formação parental, da experiência que foi mencionada, é destacado o facto de quando a formação parental ocorre fora do contexto educativo, portanto, do contexto físico do equipamento escolar, parece ter impactos mais positivos, bem como a necessidade de, digamos, poder-se uniformizar o tipo de instituições com que são as equipas que trabalham, e a constituição de redes sociais de cariz municipal, o que não é, digamos, prática em todos os projetos, bem como, por exemplo, o recurso a técnicos que estejam presentes, venham à escola, pode-se ilustrar com, por exemplo, o recurso a enfermeiro do centro de saúde, nomeadamente através do PES, e, por outro lado, no que diz respeito particularmente aos alunos, o desenvolvimento de ações em parceria ou mesmo em rede com movimentos juvenis que possam mais facilmente associar, digamos, envolver os próprios alunos e que tenham um conhecimento direto daquilo que são as próprias problemáticas e dificuldades. Passamos então ao tema C, que serão as estratégias de prevenção e intervenção, e estas serão apresentadas pela Leonor Bosch, perita externa do agrupamento Dr. Francisco Lopes. Boa tarde, este é o meu colega Fernando Rafael. Tivemos a missão de tentar sintetizar aqui as ideias sobre este tema, quer a prevenção e intervenção, quer sobre a disciplina, quer sobre o abandono e o absentismo. Tentámos aqui encontrar, apesar dos temas serem diferentes, algumas linhas que nos pudessem orientar e tentámos incluir. No que diz respeito sobre que aspectos a calcular na definição do plano de prevenção e intervenção, quer no âmbito da disciplina, quer no insucesso e absentismo, claramente ficou para ambos claro que a existência de um plano de intervenção é extremamente pertinente enquanto documento estruturador e orientador do trabalho que é feito na escola de tratamento, bem como definir a estrutura da resposta socioeducativa que vai ser dada. No que diz respeito às características do plano, também foi claro que, quer num caso, quer no outro, quer seja para a indisciplina, quer seja para a questão do sucesso e absentismo, claramente a questão do diagnóstico, a dimensão do diagnóstico foi extremamente importante e foi relevada por todos os participantes. Um diagnóstico preciso, quer das causas do absentismo,
das particularidades, quer também, no caso da disciplina, do fenómeno da disciplina, de tipo de infrações, dados, espaços que permitissem caracterizar realmente o que é esse fenómeno. A sinalização também dos alunos com risco de incidência de comportamentos disciplinares, no caso da disciplina, e no que diz respeito ao absentismo e ao insucesso, a caracterização das particularidades da população-alvo, tendo em consideração as suas diferentes variáveis como pessoais, sociais e familiares, como poder explicar de alguma forma esse absentismo e assegurar uma articulação transversal entre os diferentes ciclos de ensino. Este foi um aspecto importante. Foi ainda referido como pelos participantes, no que diz respeito ao grupo do absentismo, que havia aqui a calcular alguns aspectos. Por um lado, articular de forma conjugada medidas que sejam quer integradoras, quer sejam medidas sancionatórias, a identificação precoce dos sinais de absentismo, isto está claramente associado à questão do diagnóstico, portanto aqui também é importante, não é? Assegurar uma rede de oferta formativa com significado para os alunos e que ao mesmo tempo tenha em consideração a sequencialidade educativa e metodologias de ensino mais adequadas às características dos alunos. Estes também foram aspectos também que foram salientados no que respeita à questão da disciplina, nomeadamente a necessidade de encontrar áreas de interesse dos alunos, nomeadamente do ponto de vista da formação das escolas, poderem ter alguma liberdade, de ter alguma autonomia para, por exemplo, criar, orientar os alunos para ofertas formativas mais adequadas aos seus interesses e às suas expectativas, que não estivessem tão presos, digamos assim, às imposições legais de criação de turmas só com 20 alunos, que foi bastante importante, para ir ao encontro dos interesses desses alunos. E também foi chamada a atenção também a questão das metodologias, muitas vezes, em termos de disciplina de trabalho, de intervenção já na sala de aula, o facto de muitas vezes os professores também, isso requer algum trabalho também junto dos professores, de estarem abertos a metodologias de intervenção e de acompanhamento de alunos com características mais de comportamento desadequado dentro da sala de aula, que foge um bocadinho àquilo que é a regra tradicional, não é? E que muitas vezes os professores têm alguma dificuldade em aceitar. Isto foi particularmente explicitado pelos técnicos, algum técnico em particular, que chamou a atenção que às vezes há alunos que precisam ter outras metodologias de trabalho, mas que consigam, digamos assim, segurar os alunos dentro das salas. No que diz respeito às estratégias de implementação, no que diz respeito à questão do absentismo, a definição de programas de tutoria, os acordos de promoção pedagógica, que envolvam uma corresponsabilização quer de famílias e quer de alunos, foi verticalmente evidenciado, bem como uma intervenção articulada com as parcerias externas. Eu penso que não estou a faltar à verdade com o colega que esteve me acompanhando. No que diz respeito à indisciplina, e peço desculpa se vou ter que falar, mas são questões realmente diferentes que foram aqui indicadas, estratégias específicas. Claramente foi apontado como uma estratégia importante a necessidade de elaboração de um documento orientador para toda a escola, e quando falo escola, falo da primeira escola de TEI, portanto, permitem esta linguagem mais livre, em que fiquem claras as regras a serem cumpridas desde o início do ano letivo por todos os intervenientes, quer os que estão dentro da escola, quer os que estão fora, em termos de atividade educativa da família. Esta foi uma questão extremamente importante, evidenciada por todas as pessoas que participaram nas várias mesas que foram rodando, como uma estratégia clara para evitar dissonâncias no que diz respeito ao cumprimento das regras, ou seja, ficar muito bem claro para os professores e para os alunos o que é o comportamento desadequado e quais são as regras que estão sujeitos, para evitar porque a mensagem que passa para o aluno é uma mensagem que tem que ser coerente, não é? Em termos educativos, ou saber realmente que aquilo é para ser aplicado por todos e não só por alunos, claramente aqui cria alguma situação de instabilidade. Um trabalho de formação e sensibilização, esta é outra estratégia que foi apontada para combater como é que se diz, a indisciplina, nomeadamente um trabalho de formação e sensibilização, quer para os alunos, quer para os professores, quer ao nível dos alunos, desde o pré-escolar, ou seja, uma incidência não apenas nos anos mais complicados, com maior número de situações de disciplina, mas que seja feito um trabalho ao nível da prevenção, logo desde o pré-escolar, portanto, precocemente, na mudança dos ciclos, em todos eles, mas em particular do primeiro para o segundo ciclo, a questão da mudança do professor e da autoridade do adulto, que eles passam a ter uma referência do adulto como autoridade para vários que muitas vezes nem sequer cumprem as regras de forma igual e, portanto, põem uma autoridade diferente, e a questão da dissonância dos educativos aqui poderá criar algum problema. Junto das famílias, bastante informação sobre
que se espera delas, e que se espera que os seus filhos cumpram dentro da escola, obviamente. E, portanto, a criação de grupos ou gabinetes, sejam eles com entidade que for, mas com uma característica que eu acho que foi comum a todos e que pareceu pertinente, mas foi essa a mensagem que passaram, que eu curti, é a questão da mediação. Mais do que medidas sancionatórias, que são importantes, à semelhança do que também se falou por outro caso, mas também, portanto, todo o trabalho de mediação que deverá ser feito envolvendo não todos os agentes educativos, os atores do espaço da escola, inclusive os próprios alunos, aqui relevando a importância do grupo de pares como, portanto, em termos de socialização junto destes alunos. A mediação que será feita entre professores, alunos e funcionários, tendo uma formação adequada, obviamente, visto de trabalho, que possam intervir não só nos casos sinalizados, mas também nos contextos de espaço informal, digamos assim, como recreios, o hora do almoço, e que no fundo sirvam para mediar conflitos e ter aqui uma atitude mais preventiva. Penso que a questão da intervenção foi aqui bastante acentuada por todos. Nas situações de retirada de aula, que já são coisas mais específicas, portanto, sempre orientar um aluno para um trabalho, qualquer tipo de atividade, quer seja comunitária ou educativa, mas nunca o ficar à solta, digamos assim, no recreio, não é? E a pretensão dos pais. Isto é o que respeita à disciplina. No que respeitam em quem envolver, que era outra pergunta que nos orientou. É isso que as respostas foram comuns para os dois temas e foi realmente todos. Efetivamente, penso que todos os participantes, ou todos os professores que aqui estão, rodando as nossas mesas, quer na minha mesa que eu estive, quer do meu colega Rafael, realmente foi muito claro que há o reconhecimento por todos de que todos os atores têm que estar envolvidos. Desde os professores, à direção, obviamente, portanto, quer os próprios alunos, como uma forma de os corresponsabilizar, não é? E as próprias famílias. A questão aqui terá que haver sempre uma clara articulação e, portanto, penso que acho que é tudo. Não sei se alguns colegas, se eu tiver escapado alguma ideia que penso que portanto, poderá também acrescentar. Passamos então agora ao tema da mesa D, das mesas D, que será a monitorização e avaliar melhor, e será apresentada pela Carla Fidel, que é a escrita externa do nosso agrupamento e de mais 3 em Olhão. Ora bem, eu fiz esta síntese com a colega Ana Rosa Almeida, do Teito Laudados, de Planteira, a quem agradeço a colaboração e a conversa. Nós tínhamos uma tarefa muito simples, só tínhamos 2 perguntas. O quê e para quê? Mas tínhamos lá a resposta. Portanto, não fizemos quase nada, porque lá dizia, para melhorar. Então, pronto, estava respondido. Mas depois achámos que se calhar valia a pena conversarmos mais um bocadinho, que apesar de termos a resposta que é para melhorar, avaliar é para melhorar, estava lá, valia a pena trocarmos algumas ideias sobre o assunto. E eu vou explicitar estas ideias em 4 pontos. Primeiro, uma constatação mais global, que acho que passou por todos os grupos que estiveram nas mesas. Depois, como é que estas diferentes pessoas, porque hoje no fundo tínhamos professores e tínhamos técnicos, participam na avaliação? Se calhar a participação delas é diferente de acordo também com as tarefas que fazem. Nem toda a gente tem o mesmo olhar e esse olhar é muito mediado pelo trabalho que fazemos. Portanto, importava também analisar isso. Depois, uma pergunta concreta que lá estava, em que é que incide a avaliação, o que é que se avalia, e sobre isto também, mais ou menos, houve grande consenso. Depois, quem é que faz a avaliação, quem são, no fundo, os participantes nesta avaliação, e, por fim, as dificuldades que surgem e que também são um bocadinho, embora mais nuns do que noutros. Também é preciso dizer que os agrupamentos em relação à avaliação e monitorização têm percursos diferentes, porque uns começaram ano passado, outros estão há 4 anos, e portanto estes processos também levam tempo, e isto da monitorização e da avaliação mostrou também diferentes apropriações ao longo desse percurso. Mas há uma constatação que todos disseram e foram claros nisto, que monitorizar e avaliar, no fundo, são coisas que estão em relação, mas que a monitorização é esse olhar contínuo sobre os processos de trabalho, sobre aquilo que vamos fazendo, e que não exige uma ponderação muito sistemática para intervir. No fundo, há coisas que nós não estamos à espera de chegar ao final do primeiro período ou do segundo período para intervir,
essa intervenção decorre do olhar que temos sobre as coisas que vamos fazendo. E que a avaliação, essa sim, exige ponderação, juízo de valor e, sobretudo, decisão informada e consciente, e, portanto, existe, de facto, um tempo de ponderação, de sistematização de resultados, de um olhar que permite, então, tomar medidas. O TAPE, nesta matéria, sobretudo os TAPE que estão há mais tempo, foram colados nisso, permitiu mudanças, acrescentos, foi importante, um contributo significativo para que os agrupamentos começassem a organizar a sua informação, a olhar para ela e a tomar medidas, ganhando uma maior consciência coletiva daquilo que era feito e dos resultados que se conseguiam alcançar. Portanto, praticamente todas as pessoas foram unânimes em salientar que isto foi um ganho que o TAPE trouxe. Em termos das pessoas, como é que elas se apropriam da avaliação? De facto, os técnicos estão mais centrados nos seus processos de trabalho com as famílias e com os alunos e, portanto, mais focados numa avaliação que se circunscreve, de certa forma, a essa sua ação, mas fazem, todos disseram, em relação com os diretores de turma e com os coordenadores dos diretores de turma. Portanto, tentando perceber se, no fundo, há resultados dos processos que eles acompanham, se traduzem em efetivamente melhoria dos resultados escolares, melhoria das questões da disciplina, sobretudo da disciplina e do abandono, que são as coisas em que intervêm mais, e também a assiduidade. No entanto, eles também são claros a dizer que esta é uma visão do seu trabalho que tem que ser, de facto, tida em conta, mas que não é a única, porque isto muitas vezes é traduzido de uma forma simplesmente quantitativa, se o menino conseguiu ou não melhorar em termos de assiduidade, mas há outros ganhos mais difíceis de avaliar, mais qualitativos, que nem sempre conseguem traduzir. E eu desafiei-os a serem criativos e criarem essas formas de avaliação, porque acho que sim, que nem tudo se traduz em números, mas nós precisamos de arranjar formas também de expressar e registar o que não se traduz em números, também tem registro. A palavra também tem valor, desde que não sejam relatórios extensíssimos que ninguém consegue ler, e, portanto, como é que, no fundo, os técnicos, isso é um problema que eles têm e tiveram desde o início, como é que podem, de facto, ver o impacto dos gabinetes, do trabalho destes gabinetes, destes serviços, no âmbito do TAPE, não é? Como é que isso... E eles, penso que muitos já conquistaram, mas ainda têm conquistas a fazer nessa matéria. Os coordenadores de diretores de turma que estavam presentes, os diretores de turma e os coordenadores de estabelecimento, têm uma visão mais global dos resultados da escola. Nota-se e sente-se já que não é apenas a sua turma, não sabem apenas da sua turma, não sabem apenas da sua disciplina ou área disciplinar, mas já se vai partilhando cada vez mais os resultados globais e têm noção e participam destes processos a nível do seu departamento e não só do seu departamento, em alguns casos mais do que isso. Há mesmo esta consciência do que se vai conseguindo a nível do agrupamento. Noutros casos, essa informação não é tão clara, as pessoas têm muita noção daquilo que se faz no seu departamento, menos noção do que se passa nos outros. Em que é que incide a avaliação? A avaliação incide claramente, isto todos disseram, nos resultados escolares, expressos, não é, nas classificações nas várias disciplinas, na assiduidade, no abandono e na disciplina. Portanto, todos os TAPE, todos, sem exceção, avaliam isto. E avaliam de uma forma, sobretudo quantitativa, mas depois também tentam expressar isso de uma forma mais qualitativa, analisando porquê assim, porque é que esta turma, porque é que este curso vocacional não está a correr bem. Foram focados nomeadamente os vocacionais de segundo ciclo, que mostram resultados insatisfatórios, portanto foi uma expectativa que segurou em termos, pelo menos algumas das pessoas presentes falaram nisso, e que traduz também uma avaliação que se calhar tem que ser um bocadinho mais diferenciada e mais específica, e algumas pessoas disseram mesmo que valia a pena ter uma avaliação mais fina para nos mostrar estas questões, esta duplicidade. Tem sido difícil, sobretudo nos TAPE que estão há mais tempo, esta integração da avaliação que vinha tradicionalmente das equipas de autoavaliação que já existiam com a coordenação TAPE. E agora estes processos começam-se a articular, mas durante algum tempo foi normal haver uma avaliação do TAPE e uma autoavaliação de escola. E as coisas parece que não tinham vias de comunicação.
E nem sempre tem sido fácil estabelecer esses pontos, criar uma equipa única, começar a olhar para as coisas de uma forma integrada, afinal não faz sentido, não é? Avaliar a escola e não pôr lá dentro a própria ação de TAIP. A avaliação é quase sempre uma missão dos professores. Os técnicos participam, como já disse, sobretudo nos âmbitos do seu trabalho, mais especificamente do seu trabalho. E é difícil contar com outros intervenientes nesses processos de avaliação, tais como os alunos e os pais, que são quase sempre os destinatários da avaliação. A avaliação é-lhes dada, mas eles raramente participam nas próprias equipas de autoavaliação das escolas, ou são ouvidos, ou então quando são em processos mais laterais. Portanto, isso também pode ser um desafio, não é? Em termos das dificuldades, construção de instrumentos adequados e não repetir coisas, não multiplicar fontes de dados e informação, saturar as coisas, não criar tantos instrumentos assim, depois as pessoas perdem-se no meio da informação recolhida, têm dificuldade em analisá-la e em mobilizar. Isto tem sido também, foi referido como uma dificuldade. Outra dificuldade, isto sobretudo para quem já está se calhar há mais tempo, tem sido investir em efetivos processos de melhoria, avaliar afinal se serve para melhorar. Sim senhora, as pessoas pensam em soluções, mas chegamos a um ponto que parece que as soluções se esgotaram e que a nossa criatividade, mesmo no âmbito do TAIP, esbarrou ali em que não podemos mudar o currículo, há exames, etc, etc. Portanto, em criar soluções que sejam verdadeiramente inovadoras, porque, com receio de que depois elas não sejam aceitas. Uma vez eu falava com a Teresa, porque é que não fazemos assim, uma coisa completamente louca, que era fazer assim, um passeio de bicicleta, porque eu conheço uma experiência dessas em que os miúdos de uma turma difícil foram fazer um percurso de bicicleta pelo país, imaginem, e foram aprender coisas. E ela disse, isso era tão giro fazermos isso, mas claro que não podemos. Obviamente que não podemos. Nós temos muitas limitações à forma como podemos gerir e mudar coisas dentro do TAIP. E chega a um ponto, também na última reunião de avaliação aqui na escola, nós dizemos, mas já inventámos tudo. Íamos pondo aqui as medidas e chegávamos a um ponto, isto já fizemos, é reforço curricular, isto já fizemos. E estamos sempre, às vezes, a escrever as mesmas coisas e temos dificuldades em ir para além disto. Temos que ser sinceros e honestos, nós precisamos mesmo de romper com algumas barreiras se queremos, efetivamente, que estes miúdos estão tão longe da escola e cujas famílias também estão longe da escola, tenham sucesso. Às vezes é preciso mesmo fazer outras coisas. O que também é mais difícil? Criar instrumentos de divulgação e informação para todos. Que não fique a informação na direção, no conselho pedagógico, que dessas coisas sejam discutidas nas estruturas, mas que cheguem a toda a gente e que as pessoas se apropriem. Instrumentos que sejam sintéticos, porque se nos mandam relatórios para ler com 20 páginas, as pessoas não leem. E então, como tornar esta informação sobre a avaliação sintética, precisa, objetiva, de divulgação. Estes senhores aqui desta escola passam publicidade, porque eu acho que ninguém precisa aqui de publicidade. Tem, por exemplo, um observatório que tem 4 páginas, eu acho ótimo. Porque tem cá tudo, com umas corzinhas, e a gente vê logo qual é a turma que está mais perto, mais longe. Mas como eles, outras escolas criaram outras coisas, pequenos folhetos, blogs, mas que não nos, a ideia que as pessoas dizem é, se nos mandam relatórios muito extensos e cheios de gralhas e de números e de gráficos, nós não lemos. Portanto, esta avaliação para todos. É claro que se calhar há diferentes coisas a fazer. Há o relatório extenso e com tudo. E depois há versões disso para chegar às pessoas, não é? Se calhar também até há uma versão disso para chegar aos alunos e aos pais. Se calhar é possível. Aliás, eu desafiei-os a fazer um observatório destes para alunos e para pais, não é? Que não é a mesma versão da escola, não pode ser, são intervenientes diferentes. Passamos então ao último tema, já estou fazendo a gente muito cansada. Portanto, o último tema é rumo à sustentabilidade e quem vai partilhar connosco é a Vera Serrano, que vem representar a Escola Dom José I, certo? Boa tarde. Se calhar achei foi que o tempo de círculo foi muito reduzido. E tendo em conta esse tempo e tendo em conta as reflexões dos colegas,
eu, juntamente com a Paula, chegámos aqui a algumas conclusões. E em relação à primeira questão, que aspectos é que têm que ser acautelados para tornar a ação da equipa multidisciplinar sustentável? De um modo geral, creio que em praticamente todos os círculos de reflexão, alguns foram bater em muitos pontos, coincidiram em muitos pontos. E algumas desses aspectos que têm que ser acautelados e que foram ditos por alguns colegas o trabalho de equipa tem que ser contínuo e estável. A criação de equipa multidisciplinar tem que ser em pleno. Isto porque houve, por exemplo, de uma colega que referiu que na sua escola, salvo erro, 2 ou 3 colegas referiram que nas suas escolas os técnicos estavam a meio tempo. Houve escolas, houve até inclusive uma escola que disse que teria apenas um psicólogo a meio tempo. Se calhar aqui não consideramos quase como equipa, não é? Vai quase trabalhar de forma individual, que necessita de mais apoio, mais estrutura, outro tipo de técnicos. Outro dos aspectos tem a ver com a divulgação e definição da equipa. Quem são os elementos, que tipo de trabalho desenvolvem, que tipo de respostas é que podem dar, não só aos docentes e não docentes, mas a toda a comunidade, os pais, a todos. Outro dos aspectos é a colocação atempada dos técnicos e, se possível, a recondução dos mesmos para haver a tal continuidade de trabalho ou de intervenção. Outro dos aspectos é a necessidade de trabalhar em rede, articulando não só os elementos da escola, mas articular em rede com os diversos parceiros, porque o colega também falou e muito bem da importância dos parceiros. E outro dos aspectos é as condições de trabalho que permitam a articulação entre os vários atores educativos. Porque muitas das vezes, se calhar aqui a equipa quase que não consegue, se calhar, arranjar uma hora comum que possa refletir, que possa debater, que possa arranjar estratégias, outros tipos de estratégias. Em relação à segunda questão, que tem a ver com o papel que a equipa multidisciplinar assume na capacitação dos vários atores educativos, neste sentido, pretende-se promover a reflexão entre os vários atores, e eles desempenham um papel importante, onde se possa partilhar, refletir e debater sobre as diversas problemáticas para uma possível resposta a tempo real. É importante que a capacitação não seja para uma substituição de papéis, mas sim para uma sensibilização, partilha e reforço do trabalho em equipa. E estas foram as conclusões a que nós chegamos.